Boa noite, amigos. Iniciamos aqui a nossa primeira reunião do ano do Grupo Espírita Saber Amar, e onde retornamos com muita alegria para estar com vocês estudando o Livro dos Espíritos. Para iniciarmos a reunião de hoje, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de início. Boa noite, amigos. Estamos todos dos nossos pensamentos, nossas ações, suplicando luz que nos ampare, que possa unir os nossos pensamentos, nossas vibrações, na certeza da tua promessa de um mundo melhor, acreditando, Senhor, que tudo passa, que tudo nos renova e que em breve, Senhor, estaremos contigo. Que a tua paz, Senhor, nos envolva, nos abençoa nesses momentos de reflexão. Como dissemos, estamos iniciando aqui o estudo do Livro dos Espíritos, e com a participação aqui de Carlos, Jussara Malab e de Marco Gandra. Nós estamos tratando agora do último capítulo do Livro dos Espíritos, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 2º, que trata das penas e dos gozos futuros. Esse capítulo vai tratar de assuntos que vão estar refletidos também no livro Céu e Inferno. Então, nós vamos ver que muitos tópicos que vão ser tratados aqui estão sendo tratados com maior profundidade, com maior detalhe no livro Céu e Inferno. Nesse capítulo vão ser analisados, abordados os assuntos como o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensas, a natureza das penas e dos gozos futuros, as penas temporais, a expiação e arrependimento, a duração das penas futuras e uma série de outros tópicos. Eu fiz esse primeiro levantamento para que a gente possa ver como ele está relacionado com aquilo que nós esperamos após a nossa vida aqui na Terra. E como nós tratamos essas perspectivas futuras na ótica da nossa encarnação. É assim que também fizemos uma pergunta que procuraremos responder hoje, e na verdade, uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, e é a seguinte: qual o sentimento que domina o homem no momento da morte? Mais adiantado no estudo, nós vamos ver a resposta para essa questão que os Espíritos nos trazem. Qual o sentimento que domina o homem no momento da morte? Como sempre, nós colocamos aqui uma palavra de Emmanuel para nós iniciarmos a análise do Livro dos Espíritos. Vamos pedir a Jussara que faça aí a leitura desse trechinho de Emmanuel. O livro Versos fala assim: existem doentes da alma quanto existem enfermos do corpo. Quando encontrares companheiros envolvidos na sombra do materialismo destruidor, ao invés de invectivá-los, compadece-te. Cercados pela vida triunfante, do sol aos vermes e do lodo às estrelas, quantos se acham aparentemente desligados da ideia de Deus e trazem o coração em transitório desequilíbrio. Então, ele nos alerta aí, né? Me prendeu em duas questões aí, né? Me prendi. Uma é quanto ao respeito. Cada um tem o seu momento. Não cabe
a gente julgar, não cabe o julgamento a ninguém. Nem somos donos da verdade. É verdade? Nem somos donos da verdade. Então, cada um tem o seu momento do entendimento. Então, é o respeito ao livre-arbítrio. E outro item que eu achei muito interessante é que ele fala das pessoas que se encontram desligados da ideia de Deus. E visto que a gente conhece desde os nossos primórdios que os homens da caverna já sentiam, já tinham essa ideia do divino, né? Pelos escritos, pelos documentos e já se encontram, né? Já tem ideia do divino. Então não é uma coisa nova, é uma coisa já antiga, uma coisa de intuição, é uma coisa do ser, do espírito mesmo, a ideia de Deus. E quando há esse rompimento, né, da religação a Deus, há uma dificuldade muito grande desse coração que Emmanuel acaba falando, né, que se encontra em desequilíbrio. Por quê? Porque ele não está ligado às leis divinas, às leis da natureza. Então, por isso que há esse desequilíbrio. Mas não cabe a nós o julgamento. Não, essa palavra até invectivá-los, né? Quando ele fala, ao invés de invectivá-los, compadece, é uma palavra um pouco usada, né? Mas representa isso, né? A crítica, a censura, a repreensão, né? E Emmanuel, como sempre, bem cirúrgico em mostrar que, como existem doentes da alma, existem também enfermos do corpo, né? Da mesma maneira, e certamente o corpo reflete os doentes da alma. Mas aqui ele se referiu aos doentes da alma para aqueles que se prendem nas garras do materialismo. Ele chama aqui de destruidor, realmente o é, né? E não veem a perpetuação da vida, a continuidade da vida. E são, assim, na verdade, vítimas dessa crença, porque se tornam a sua existência torturante no pensamento daquilo que será o seu futuro como espírito, como uma individualidade. É assim que Emmanuel coloca, de uma maneira bem magistral, que a vida é triunfante. E aqueles que se desligam da ideia de Deus, e aquele responsável por todo esse universo que nós temos, ele deixa bem claro que entram em desequilíbrio transitório, porque em determinado momento eles vão entender essa diferença e vão entender essa razão de ser de cada um de nós. Esse ponto também como falamos no início, da relação desse nosso estudo de hoje, desse capítulo com o livro Céu e Inferno, esse tópico também é abordado no livro Céu e Inferno, que, aliás, é um livro de agosto de 1865. E ele é abordado no sentido que Kardec explica, de uma maneira muito lógica, de uma maneira muito racional, de que essa questão da incredulidade, ela, na verdade, ela firme mesmo é em poucas pessoas. Você encontra isso de maneira muito firme em pouquíssimas pessoas. E, na maioria das vezes, as pessoas resistem com essa ideia de incredulidade, mas por não encontrarem ainda o esclarecimento que precisam sobre a questão da vida após a vida e sobre a questão do amparo de Deus sobre nós, todos nós. É assim que vamos aqui agora para a primeira questão do Livro dos Espíritos, desse capítulo, que é a 958, onde a pergunta feita por Kardec é a seguinte: por que tem o homem indistintivamente horror ao nada? E os espíritos respondem: porque o nada
não existe. Ora, essa constatação de que o nada não existe, na questão material, ela já é bem conhecida, né? Nós já temos essa constatação na ciência, quando se analisa o universo, quando se analisa a questão do espaço entre as estrelas, quando se analisa a criação, tanto no micro como no macrocosmo, a ciência já detectou que o nada não existe. E o próprio universo já está preenchido de elementos. É assim que também na questão do espiritual, o nada após a nossa vida também não existe. A nossa a vida tem continuidade. Isso é demonstrado, e nós vamos ver nos slides seguintes, nas perguntas e respostas seguintes, de uma maneira bem enfática pelos espíritos, pelas explicações que Kardec deu no assunto, como pesquisador bem detalhado, com análise bem detalhada da vida após a vida. Então, na questão 959, ele vai começar a se aprofundar nesse tópico do assunto. Referente ao outro tópico, né, Carlos? Eu penso que o medo de deixar de existir das pessoas que são materialistas é muito ligado à matéria e, de repente, a matéria não existe. Então, ela passa a entender que o seu ser também não vai mais existir. Então, é o medo de deixar de existir, de ser, né? E apenas o ter é que prevalece para essas pessoas, o ser deixa de existir. E isso o apavora. Bem lembrado, Sara. E essa questão é uma questão também que nos lembra que esta crença de que o nada não existe, que a vida após a vida não existe, ela desenvolve, na verdade, incentiva o egoísmo, né? Incentiva acreditar que o homem é o centro de tudo e que não há mais nada depois da vida, então que ele tem que utilizar essa vida para todas os seus desejos e todas as suas ansiedades. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque se toda a sociedade, e Kardec coloca isso no primeiro capítulo do Céu e Inferno, se toda a sociedade acreditar ou estiver nessa mesma linha, nós vamos ver a dissolução da sociedade, né? Porque os indivíduos não vão estar trabalhando pelo próximo, né? E sim trabalhando por si mesmo unicamente, não entendendo que a extensão da nossa vida vai nos trazer mais experiência, vai trazer crescimento espiritual quando nós podemos, além dessa vida, irmos para a vida espiritual e retornarmos à Terra para novos aprendizados. Então, nós vamos abordar esses aspectos e comentando questões que Kardec fez e que vão ser colocadas aqui. Então, vamos em 959, né? Kardec perguntou: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos respondem: já temos dito, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aí a gente volta um pouquinho e vamos lembrar que o Leon Denis coloca muito para a gente a questão das potências da alma, do espírito, né? E entre uma delas existe a vontade. Então, está no espírito, é inerente ao espírito a questão da vontade, né? A iniciativa pessoal de buscar a melhora, buscar algo para pensar, para criar, para sentir, é inerente do espírito. Isso é inegável. O espírito tem essa potência dentro dele, a consciência, o pensamento,
e a vontade, e ela que nos impulsiona à busca de uma melhora. Então, quando ele faz o planejamento, normalmente nós participamos desse planejamento para reencarnar. Ora, a gente faz o levantamento de todas as questões que a gente e prioriza quais vamos trabalhar nessa nossa nova vida, né? Então, a gente traz em nosso ser toda essa consciência, fica lá registrado. Digo, consciência no nosso inconsciente, porque fica lá registrado. Toda vivência do espírito, encarnado ou não, está registrado em nosso perispírito. Então, essa vaga lembrança é a capacidade que o nosso espírito tem de registrar o que a gente já viveu em outras vidas e no mundo espiritual, sim. Não é? Então, conserva essa vaga lembrança porque nós fomos criados para o progresso. Nós fomos criados para a evolução. E aí essa vaga lembrança nos aponta o caminho que devemos seguir. Qual é o caminho que a gente tem que trabalhar dentro de cada situação que nos é colocado, que nos é imposto. Creio que isso vai muito de encontro com as pessoas que não compreendem o sentido do espírito, do ser, da alma. As pessoas que têm o conhecimento, acreditam muito mais no conhecimento do ter, da matéria, ela tem essa vaga lembrança como nós dentro de si. Mas, como o Carlos já colocou aí atrás, né? O sentimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preponderância, da soberba de achar que é muito mais que Deus, né? É muito mais do que muita coisa, ela não consegue enxergar, muitas das vezes, essa lembrança, ela sufoca dentro de si. E muitas vezes esse sufocamento dessa lembrança íntima trouxemos, nos leva a situações de muito desequilíbrio, de muito desespero, de muita aflição, principalmente na hora da nossa morte, né? E no momentos que a gente passa por muitas dificuldades, e entra a necessidade de... eu lembro muito que eu conheci filho de um grande amigo da minha mãe, ele era psiquiatra, né? Psiquiatra, e ele era espírita, depois de se tornar psiquiatra, ele se tornou materialista, e no final, mais ou menos, dos estudos e do exercício da profissão dele, ele falou: olha, eu posso ser até materialista, mas que Deus existe, existe. Na hora da desencarnação, a gente lembra de um ser maior. Então, no fundo, essa vaga lembrança é a setinha, é o vetor que nos indica ao caminho acertado. Isso, Sara, muito bem comentado. Nós vemos que o homem traz isso instintivamente dentro de si. Por quê? Porque ele provém do mundo espiritual, né? Programou a sua reencarnação, revisou a sua reencarnação. Então, todos nós temos dentro de nós essa visão. Além do mais, todos nós, durante o período do repouso do nosso corpo físico, nós nos deslocamos também para o mundo espiritual. Tá? Quer dizer, maioria dos casos, em muitos casos, nós ficamos até, como já fizemos um estudo aqui, já analisamos a questão do sono, dos sonhos, está aí no portal Saber Espiritismo, esse estudo, nós ficamos, em alguns casos, presos ao organismo físico, ao lado do organismo físico, mas, em muitas ocasiões, nos deslocamos no mundo espiritual. E também temos relação com outros entes nossos queridos ou não, que estão no mundo espiritual. Então, a alma em si, que é um espírito encarnado, ela tem conhecimento dessas coisas de uma forma vaga, intuitiva, e isso não pode ser desprezado ou esquecido. Todos os homens
em todos os níveis de evolução, tem esse sentimento. E esse sentimento é que nos dá essa percepção, essa desconfiança, esse acreditar que nós temos uma vida futura. É essa base que surge dentro de nós. Vamos ver o comentário que Kardec faz aqui. Depois ele também fez uma referência à questão 393, que também vamos lá, é uma questão muito interessante, muito importante. Nós vamos lá nessa questão, mas primeiro vamos ver o comentário que ele faz a essa explicação. Esse comentário é magnífico. A lógica de Kardec, né, os detalhes que ele coloca no comentário dele são magníficos. Vocês vão nos acompanhar agora, vocês vão ver isso, como que ele coloca de uma maneira bem lúcida. Né? E ele fala assim: em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo. E isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que cada instante está sujeito a interromper-se. Nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. O que será dele após o instante fatal? Questão grave é esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando esse mundo uma vez que é para sempre? E continua o comentário aqui. Tá? Então, ele perceberam a lógica dele, né? Perceberam o que ele comenta. Ora, se a vida é muito curta, o homem tem ciência dessa vida curta, tem ciência de como é precária a vida. Aliás, a ciência vai se ampliando, nós vamos começando a percebê-la mais com a idade, né? Porque quando somos muito crianças, muito jovens, nós não nem percebemos isso. Mas à medida que a idade vai avançando e nós vamos vendo outras pessoas que se despedem da vida, nós vamos ver como é fácil nós nos despedirmos da vida aqui. Como é a questão, às vezes, repentina que isso ocorre. Então, vem a questão que Kardec ali coloca. Que será dele após o instante fatal? Quer dizer, a questão que vem de todos. É uma questão grave, porque isso é a razão da pesquisa do homem, né? Do que ele vai executar no seu futuro. Essa questão também lembra a própria pesquisa que o homem faz durante todas as épocas da humanidade, né? E faz monumentos, não à morte, mas monumentos à vida após a vida. Nós vemos isso, quem gosta de estudar os antigos egípcios lá, outros povos também, vê que eles fazem muitos monumentos que não são para reverenciar a morte, mas reverenciar a vida após a vida, levando para o novo ambiente as coisas com que ele gosta de conviver aqui na Terra. Mas continua Kardec. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer espera. Querer em Deus, sem admitir a vida futura, for um contrassenso. O sentimento de de uma existência melhor, reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Então, reforça aquilo que nós vimos falando até agora, esse sentimento da vida, de outra vida, né, de uma vida melhor, uma outra vida,
e reside dentro do próprio homem. Onde nós vamos procurar isso? É no cérebro físico? É no corpo físico? Não, é no espírito. É no espírito que traz esse atributo dentro de si. E Kardec continua. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa existência moral houvesse de perder-se no oceano infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Por que Kardec coloca isso aí? Porque existem duas teorias que ele analisa, como falamos aqui lá no início do livro Céu e Inferno, que vai ser o livro onde ele vai analisar bem essas questões. Uma é após a morte, o final de tudo. E o outro, uma teoria de que existe que, após a morte, o ser estaria retornando à sua pátria, mas se englobaria nessa pátria como uma gota no oceano. Quer dizer, também perderia a sua individualidade. Daí por isso que ele fala, ele comenta aqui nesse comentário, aquilo que ele vai depois detalhar, alguns anos depois, do Céu e Inferno, sobre essa teoria, onde, com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. Por isso que ele faz essa questão, traz essa questão. Desta maneira, nós vemos que o momento de desvencilharmos do corpo é o momento de avaliação para o homem. É quando ele vai ter que avaliar o que se passou na sua existência. Isso ocorre, e quem aqui que estiver nos ouvindo, quem puder relatar alguma experiência desse tipo, por exemplo, eu posso relatar porque eu já fiquei doente consciente em um CTI. Né? Todo mundo que está num risco, né? Num CTI consciente, começa a pensar como que a vida é frágil, começa a pensar quais as suas experiências que passou na sua vida, qual a mensagem que quer deixar para os seus entes queridos, o que vai ser após a desencarnação. E, intuitivamente, nós percebemos que se trata de uma oportunidade para que avaliemos e entremos em uma nova vida de uma forma diferente, percebendo aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós precisamos reformar. Isso também é motivo, porque, Jussara conhece, a gente já conversou algumas vezes, já ouviu também sobre isso algumas vezes, que Chico Xavier dizia que era melhor o desencarne por uma doença prolongada, não é isso? Por uma doença prolongada, do que por um desencarne imediato. Né? O espírito, numa doença prolongada, se adapta melhor à nova vida, vai se preparando para a nova existência, vai se desligando de uma forma mais tranquila das questões aqui da Terra. Então, esse aspecto é também um aspecto em que deve ser considerado, né? Que a vida futura ela vai conservar a nossa individualidade, mas também vai ter um momento de nossa avaliação. E aí não importa se nós temos muitos recursos financeiros, se nós temos muitos recursos intelectuais, né? Nós vemos que bilionários também desencarnam, né? E cientistas de alta projeção também desencarnam, porque todos nós somos seres aqui na Terra por experiências transitórias. Não é isso, Sá? Existe um momento na nossa vida, todos passamos por, como que ele fala aí, né? Que a gente pergunta a si mesmo o que vai ser de nós. Qualquer um, chega um momento da nossa vida, a gente, querendo ou não, essa pergunta vem à nossa mente. Por quê? Mesmo porque a gente falou já no livro dos Espíritos muito, nós temos um instinto de conservação.
Então, já é inato essa questão: "O que será de mim depois que eu começo o meu corpo já começa a cansar, já fica mais com deficiência, o que será de mim?". Querendo ou não, a circunstância da vida nos faz pensar sobre isso, né. E vai nos deparar, a resposta vai ser o momento que nós passamos, né. Ou a gente continua negando a nós mesmos, né, continuamos na infantilidade de acreditar de que essa é a única vida e que acabou, acabou, né, que a gente se perde nisso, ou a gente faz uma mudança. É mudar o nosso objetivo de vida. O vetor nosso da vida passa a ser outro, passa a ser de um conhecimento melhor dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, com as circunstâncias que a gente, querendo ou não, isso chega à nossa porta, porque fomos criados para evoluir, para o progresso. Então, uma hora ou outra, isso vem bater na nossa porta. Isso. Eu fiz aqui só eu não fiz um slide, mas eu fiz assim um pequeno resumo aqui de algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a questão da vida futura, que é a vida real, tá? Então, com a vida futura, olha o que acontece. Nós despojamos da ilusão de que somos mais importantes que os outros, tá? Quando após a nossa vida aqui na Terra. Nos Qual a importância? igualamos, Nos né? igualamos. Qual a A gente importância? fica igual a todo É, mundo. quer dizer, a importância nossa, que nós nos mesmos nos damos aqui, ela fica diminuída. Ou mesmo os recursos materiais que possuímos, ou recursos de inteligência, ou do cargo que usufruímos, a posição no mundo. Quer dizer, essa é uma ilusão. Todas as conquistas do espírito são aquelas que nós carregamos dentro de nós mesmos. Então, ela mostra o seguinte: também mostra a real estatura do nosso espírito. Quer dizer, tirando esses floreios todos, essas coisas todas que nós carregamos, a vida futura no mundo espiritual mostra a real estatura do nosso espírito, que é a estatura espiritual, que nós vamos encontrar lá. Nos desperta também para a transitoriedade da vida na Terra. Ensina-nos a agradecer as oportunidades recebidas. E quantos são os casos dos espíritos que veem como que é importante a vida na Terra, como é importante a família, como é importante a nossa formação aqui moral para nos sustentar durante a vida. Tudo isso é consequência do nosso conhecimento da vida espiritual. Mostram também a necessidade da real fraternidade, porque ela realmente é que importa. Então, por isso, fiz assim alguns detalhes só, que poderíamos citar muitos mais, do que quais são as consequências dessa visão da vida futura para todos nós. Vamos então agora para a questão que Kardec recomenda ler, que é a questão 393. Ele retorna um pouco. Nós estamos na questão do Livro dos Espíritos 958, né? 959, desculpe, nós estamos na 959. Ele retorna, pede para irmos e recomenda a leitura da 393. Vamos ver uma questão, uma pergunta. A pergunta já é por si só grande, né? Vamos lá ver, Sara, a pergunta e a resposta aí do 393. Kardec pede para que a gente possa relembrar essa pergunta. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Então, Não, ainda tudo é é pergunta, tudo é pergunta? pergunta. Ah, é. É. Não, então são várias perguntas. Várias perguntas de uma só. Né? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esquece? Concebe-se que as tribulações da existência servissem de lição e se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda,
Cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que, então, esta sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? É, Então, ele está levantando aí. Como que a gente vai melhorar se a gente não lembra das nossas faltas? isso. Né? É. Como saber o que a gente errou para corrigir? É igual a gente faz uma prova, a professora fala: oh, isso aqui está errado, vamos rever. Né? E a gente revê aquilo, fica em recuperação. Essa pergunta dele é muito lógica, né? Muito procedente. E, aliás, é uma pergunta que está presente no dia a dia nosso, né? Quando a gente fala assim, mas nós temos uma vida após a vida. Peraí, eu não lembro. Por que eu não lembro das vidas passadas? Por que eu esqueci? Então, se eu não lembro, não existe. Não quer dizer isso. Porque eu não vejo, não quer dizer que não exista. Porque eu desconheço, não quer dizer que não exista. Né? Por isso que ele pergunta aos espíritos. Não seria melhor que... Como que vai conciliar com a justiça de Deus se eu não lembro, não é isso? Isso. Então, vamos ver a resposta dos espíritos sobre esse tópico. Eles respondem assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa, e sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi dado como guia para essa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente existis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas que já vos fizestes culpados. Em uma nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Veja que os espíritos são bem didáticos, bem pormenorizados em explicar esta questão com relação a relembrar do passado, relembrar das nossas faltas. Tá? Então, eles colocam de uma maneira bem clara que quando nós passamos pela nossa vida, nós intuitivamente nós temos a lembrança daquilo que foi o que nós programamos para a vida e foi também aquilo que nós precisamos aprender ou resolver. Quantas são as pessoas que passam na vida com intuições claras sobre os problemas que vão enfrentar na vida, sobre muitos inclusive têm intuições da forma de que você vai ter feito o seu desenlace da vida, de como
das experiências que vão passar, esses são fatores que o espírito carrega, né? Então, no mundo espiritual, ele conhece o passado, mas também não é de imediato, não há. A pessoa desencarnou e vai conhecer o passado. Não. Esse relembrar do passado, ele é aos poucos. E à medida que nós, pela experiência que nós vemos nas reuniões mediúnicas, nas obras da codificação, à medida que nós vamos resolvendo problemas do passado conosco mesmo, nós temos capacidade de ir mais fundo no nosso passado, porque senão ele nos impede de ir para frente. Então, à medida que nós vamos resolvendo aqueles problemas, nós vamos começando a ir mais fundo nos problemas que nós mesmos criamos. Então, não é porque desencarnou, que está no mundo espiritual, que lembra todo o passado. Nós vemos isso nas obras de André Luiz de maneira bem extensiva. Existem sessões lá no mundo espiritual também de preparo para que a gente relembre do passado. Então, essa questão do passado, na verdade, é uma bênção para nós, não relembrar esse passado completamente, porque assim nós podemos recomeçar, sem complexo de culpa, sem o julgamento daqueles que nos cercam, e podemos escrever uma nova página. É por isso que o espírito busca, na nova existência, a sua reformulação. E por isso que nós temos a intuição daquilo que nós precisamos corrigir nós mesmos. Por isso que os espíritos ali reforçam no final. Nós somos, muitas vezes, chamados a alguns atos que não concordamos com a nossa consciência. E pela nossa formação no passado, nós não executamos, né, algum ato que venha prejudicar a outra. Mas isso não deve só à educação que nós recebemos, mas deve também essa bagagem daquilo que nós já testamos, daquilo que nós ganhamos em outra vida. E aquilo que nós conquistamos para o nosso espírito em outra vida não se perde. Aquilo aí fica marcado no nosso espírito. Se passar por aquela experiência de novo, nós saberemos enfrentar aquela situação. Quantos são os exemplos de pessoas que, mesmo em dificuldades extremas financeiras, têm extrema honestidade? Quase frequentemente nós vemos casos, até noticiados na televisão, de pessoas que acham, às vezes, malas de dinheiro, tá? As bolsas recheadas de bens, e devolvem esses bens para a polícia, para achar o verdadeiro dono. Quer dizer, de onde que vem essa honestidade? De onde que vem essa conquista? E é uma conquista do próprio espírito, que tem isso dentro dele próprio, né? Como outros que têm uma atitude totalmente altruísta para o próximo, de doação, como trabalham frequentemente pelo próximo. Então, essa é um aspecto que é a conquista que o espírito já fez e traz consigo mesmo. E mesmo com as situações mais adversas, ele sabe demonstrar isso. A partir daí, Kardec traçou o seguinte comentário da questão 393. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, tendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pensamentos. Ele faz um resumo, né? Daquilo que nós falamos. A educação, de que o compromisso de nos educarmos, né? Por isso que fica esse resquício latente do nosso inconsciente, né? E que a nossa consciência atual tem
e deve resgatar as nossas dificuldades, trabalhar nesses quesitos. E por isso, muitas das vezes, nos traz conflitos, nos trazem crises, angústias, porque a gente sabe que, de alguma coisa, o velho tem que ser substituído por uma atitude nova. Alguma coisa, o que nos traz depressão, angústia, aflições, isso tudo são sentimentos latentes do nosso inconsciente, nos alertando que está na hora de rever certos comportamentos, está na hora de analisarmos as nossas atitudes e modificá-las, né? E tudo isso, a mudação do velho para o novo, existe um conflito, existe uma coisa latente que nos chama à tona. É um momento delicado, mas é um momento de resgate de nós mesmos. Por isso, o esquecimento das situações de que vivemos e que elaboramos no passado é uma misericórdia divina, porque não daríamos conta de resgatar e de encarar tudo que nós já agimos contra a lei de Deus. Nós não daríamos conta disso. Por isso que é uma misericórdia as lembranças serem atenuadas e apenas um sentimento de que há necessidade de se recompor, né? Pois é. Aí nós vamos partir para a questão 960, que está dentro do tópico, a intuição das penas e dos gozos futuros. Não? E nessa questão, Kardec pergunta assim: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas provindouras? Ora, essa pergunta dele se refere a todos os povos, né? Todos os povos da humanidade têm esse sentimento de penas e recompensas provindouras. Os espíritos respondem: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestaste bastante atenção. Melhores vos tornarias se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Ora, na questão anterior, nós vimos lá o comentário na 393, onde os espíritos falam sobre a ação do nosso anjo da guarda, nosso protetor, daquele espírito que tem interesse em nos ajudar. Tá? E aqui, esse pressentimento da realidade, né, das penas e recompensas provindouras, elas têm base no nosso conhecimento da programação da nossa reencarnação, intuitivo, mas tem também nesse auxílio da espiritualidade que vai nos dando a consciência daquilo que nós podemos adquirir, né, na nossa encarnação, como se fôssemos abelhas operosas na nossa encarnação, né, transformando ali os recursos da natureza no mel revigorante, né? Quer dizer, do mel do nosso crescimento, do nosso fortalecimento do nosso espírito. Então, a nossa falha é não prestar atenção nisso, né? Nessa intuição nossa sobre o que fazer. E nesse ajuda que o mundo espiritual está dando a nós, através dos nossos protetores, nossos mentores, a todo momento. Nós temos que prestar atenção nisso, na nossa consciência, em todos os atos. Aquilo que nos deixa confortável, não nos deixa confortável. É perguntar, consultar a nossa consciência. Ele continua. Né? Carlos, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que seria interessante a gente levantar esse ponto, essa questão de recompensas por vindouras. Né? É o que eu estava comentando com você hoje à tarde, né? Sobre quem mais nos trouxe a ideia de que a vida continua, existe vida após a morte, que o meu reino não é desse mundo. O que mais trouxe notícias para o mundo sobre
das questões da vida futura foi Jesus, né? Em toda a sua pregação, a fé, ele falava sobre a fé raciocinada, a fé com intuição, né? A fé no mundo melhor. O meu mundo não é deste aqui. Jesus acreditou na gente, ele falava nitidamente para a gente dinamizar a nossa fé. E nós somos capazes de ser muito mais do que a gente é. Que com a fé a gente nos reformaria e reformaria o mundo. Jesus nos prometeu um mundo melhor. Jesus colocou que o caminho que ele nos propôs levaria a um caminho, um mundo melhor, um mundo. Mostrou esse mundo, né? Mostrou esse mundo para a gente. Como não acreditar nisso? Né? Jesus, em todas as suas parábolas, em todos os seus exemplos e palavras, tinha sentimento da fé no mundo melhor. Por que não acreditar nisso? Não é? Já que a fé é uma razão e uma intuição trazida do nosso próprio espírito. É muito interessante a gente reforçar nessa atualidade que vivemos, onde a gente chega a estar cansado de vivermos dentro de casa, trancados, sem saber o nosso futuro. Não! Vamos dinamizar essa nossa fé, essa esperança que Jesus confia na gente. Ele acredita, né? Ele colocou para a gente. Nós somos capazes. Vamos dinamizar essa fé, né? Essas recompensas provindouras que os Espíritos colocam. Né? É muito importante a gente não esquecer esse fio. O que será do nosso futuro? É complicado? Tá, não sei como Deus vai nos ajudar a sair dessa, mas vai nos ajudar. Isso que é o mais importante, o que a doutrina espírita traz para a gente, esse sentimento de que nós estamos trabalhando com as nossas provas, com as nossas dificuldades, mas lembra-nos que Jesus nos falou e nos prometeu de mundos melhores. Vamos fazer a nossa parte. É confiança e fé. Confiança, fé. Né? E entender que nossa vida ela não está. Nós estamos aqui por acaso e não estamos restritos, né? Quer dizer, nós temos essa proteção. Né? Tudo está no programa divino. Essa lembrança sua é essencial, Jussara, a questão de entender que Jesus foi e é, para nós, o orientador supremo sobre o nosso futuro. Né? E mostra para a gente essa questão do futuro de uma maneira muito clara. Né? Ele sempre fala no reino dos céus, né? Explicando o que é o reino dos céus, aquilo que se espera do homem para a conquista e a proximidade do Pai. Na questão seguinte, nós temos a resposta daquela questão que nós colocamos lá no início, sobre o temor, o que ocorre na maioria dos homens, com a pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Lembra-se, colocamos essa pergunta no início do estudo de hoje. Ele fala: a dúvida, o temor, a esperança? Essa é a questão. Qual que é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor, a esperança? E os espíritos são muito claros e sucintos quando respondem. A dúvida é nos céticos, aqueles que não acreditam na vida após a vida, mas ainda têm a dúvida. Nos céticos e empedernidos. O temor nos culpados, porque nós vemos vários exemplos disso. No momento do desencarne, aquele que tem uma culpa muito forte, ele manifesta esse temor do que vai enfrentar na vida após a vida. E a esperança nos homens de bem. Tudo isso independe da situação intelectual, da situação financeira, da situação de poder, das titulações. E isso depende, sim, da capacidade de cada ser, do mais
rico ser da terra, que também vai desencarnar, do mais alto governante da terra, que também vai desencarnar e vai passar por essa experiência de avaliação sua sobre aquilo que realizou aqui na Terra, para a mais simples pessoa, mais simples trabalhador, a mais, muitas das vezes, erroneamente desvalorizada tarefa na Terra. Todos vamos passar por essa experiência. E aí, independente dessa posição, os espíritos colocam, né? A posição não está, a questionamento não está em relação a isso, mas está na sua crença, na fé, né? A sua confiança na vida após a vida, na sua, no seu temor da culpa de algum ato que tenha feito aqui de desacordo com as leis da natureza ou as leis de Deus, e quanto à esperança de um mundo melhor daqueles que tenham atendido aos preceitos Ou do seja, bem. como a gente vive a vida da gente é o que vamos levar para a vida do espírito. Isso. Né? Tomar muito cuidado. Como já dissemos, né, a experiência da morte é uma experiência única, porque, na verdade, ela é de transformação, não de final, né, de finalização do espírito. Ele entra em outra sutileza, né, na questão 962, né, para caracterizar isso aí. Como pode haver séptico, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Kardec, ele trança bastante, ele cerca os espíritos de toda forma, né? Veja bem, como pode haver séptico, uma vez que a alma traz, então, o sentimento das coisas espirituais? Então, os espíritos respondem. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões, ou seja, deixam de ser tão crianças, né? E aí se queda mediante de que ele encara, e como o Carlos falou ali, nós somos iguais a todo mundo, né? Nós, no momento da transição, nós somos iguais. E ele é interessante ele falar que é um menor número, é muito menor do que a gente pensa, seja um número de céticos, né? Que talvez é aquele que se esconda atrás da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade, mas que no fundo, grandes materialistas que eu já tive contato, ele muitas das vezes era muito mais cristão do que os próprios que se falavam cristãos, né? Muitas das vezes eles se escondem de alguma coisa de si mesmo, né? Mas o importante é a maturidade, né? Existem dois momentos na nossa vida, a gente pode dizer. Um é na fase da infância, da juventude, que é aquele que a gente tem o ímpeto de ganhar o mundo. Aí chega no momento da nossa vida, como os espíritos já nos falaram, há um momento em que a gente pergunta para a gente mesmo, aonde eu estou indo? Né? E geralmente a circunstância nos faz repensar em tudo que a gente já viveu, nos faz analisar tudo que a gente já passou, tudo que a gente saiu fora, tentou se esconder. As circunstâncias nos levam a refazer aquele caminho, né? Para que a gente possa nos encontrar no momento da nossa desencarnação em paz, né? Ou seja, cumprindo a nossa parte. Por isso que, muitas vezes, como falamos aqui, repetindo, que Chico disse, a morte através do desencarne, através de uma doença prolongada, dá essa oportunidade de uma avaliação. Pensar. Então, é uma dádiva para o espírito uma doença prolongada, que às vezes a gente critica demais, né? Essa oportunidade de se adaptando, porque aquele cético vai vendo, e nós vemos em muitos casos, que quando o espírito vai se desligando do corpo, ele começa a ver as entidades ao seu lado. Quantos casos nós acompanhamos de desencarne, até de parentes nossos, eles começaram a nos chamar e falaram assim, olha, estou vendo a minha mãe, eu estou vendo a sua avó, estou vendo isso. Quer dizer, ele começa a relatar espíritos que se aproximam ali dele.
Então, ele começa a se questionar: ora, se eles estão. É uma visão que eu estou tendo ou é uma realidade? E quando esses espíritos começam a falar com ele, porque ele está se desligando do corpo, né, aos poucos, ele vai, então, começando a entender a existência da vida espiritual. Isso não é dádiva para a gente? Não é beleza? Porque nós vamos aí começando a, a não nos congelarmos mentalmente para a ideia da morte. Kardec faz aí no comentário, são 2 slides aqui, os finais, né, sobre essa questão. E ele diz assim: a responsabilidade dos nossos atos é consequência da realidade da vida futura. Diz-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que o Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que os outros só alcançaram com esforço e perseverança. Olha que colocação de Kardec. A ideia que, mediante sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos, nem duvidar que recebam algum dia uma recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Quer dizer, mais claro que isso não tem condição de ser. Tá? Kardec deixa bem claro aqui que quando nós estamos passando para a experiência de outra vida, nós percebemos de maneira muito clara essa questão da justiça divina, que, aliás, não seria compatível a que aquele que seguiu todos o caminho do bem tenha as mesmas características daquele que seguiu o caminho do mal. Tá? E sabemos que o bem e o mal é relativo, mas na mesma base de comparação, o ganho que cada espírito tem nas suas ações é devido às suas ações aqui na Terra. Consequentemente, aquilo que tenha gerado de bem para o próximo e para si mesmo. Então, daí essa intuição, daí essa percepção que o espírito tem inata das penas e recompensas futuras. Está aí respondido a questão colocada de Kardec para os espíritos. É assim, amigos, que terminamos o estudo da noite de hoje. É um assunto muito reflexivo que faz todos nós a pensar sobre as nossas atitudes aqui na Terra, sobre o tempo que ainda temos para frente na nossa reencarnação, lembrando que cada dia é uma página nova que nós escrevemos na nossa vida, com novas oportunidades. Então, vamos aproveitá-las, porque é grande o esforço que fazemos e que os amigos espirituais fazem para que nós sejamos aqui na Terra, desfrutando dessa condição de aprendizado. Mesmo nas situações mais difíceis, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá e saber, como a Jussara colocou muito bem aqui, que todos nós não estamos isentos de amparo. Ter fé no futuro, ter confiança em Deus, na sua justiça e na justeza das suas ações para conosco. É assim, meus queridos amigos, que chegamos ao momento final da nossa reunião, que é o momento de oração. Vamos pedir a todos que nesse instante se concentrem para a oração e, se possível, tenham junto de si um copo de água para pedir aos amigos espirituais para fluidificá-la, trazendo nela os remédios que nós precisamos, aqueles que nós necessitamos. É assim, queridos amigos, que pedimos a Jesus
e ampare a todos. E que, Senhor, possamos, nesses instantes, comungar contigo nas vibrações de harmonia, de paz, de saúde, para os nossos lares, para todos com quem convivemos. E saibamos, Senhor, reconhecer na tua mensagem o roteiro divino que devemos seguir para o aprendizado e o fortalecimento do nosso espírito. É assim, Senhor, agradecidos por todas as dádivas que recebemos, e elevamos o nosso pensamento a Ti e te pedimos, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.